É com muita alegria que começamos hoje o Vibe Zen, um podcast da Virada Zen, que é esse movimento, esse festival que acontece em São Paulo e une muitos corações, muitas pessoas em prol do outro, em prol de transformar esse mundo da sombra para a luz. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui. Meu nome é Horácio Brandão e eu estou ao lado de Mariana Amaral, a criadora da Virada Sustentável e da Virada Zen. E aí eu te pergunto, Mari, o que é a Virada Zen? A Virada Zen é um convite para a gente viver mais leve, mais alegre, mais feliz. São centenas de atividades espalhadas pelas cidades, todas gratuitas, com o intuito da gente olhar um pouquinho para dentro de nós. A gente vai estar no Parque Ibirapuera, no Centro Cultural São Paulo. Enfim, é um retiro urbano que vai durar uma semana na cidade, com todas as atrações gratuitas. Então, gente, é o que a gente chama de um grande piquenique, onde você pode trazer não só a sua pessoa, a sua família, mas trazer aquilo que você já desenvolveu, já compreendeu para trocar com o outro. E nesse caminho, a gente lida com muitos buscadores, entre eles a nossa convidada de hoje, mais do que especial, Max Tovar, essa sumidade que está há décadas buscando entender algo e uma vez que ela conseguiu, hoje ela consegue dividir para inúmeras pessoas, diretamente em seus grupos, em seus retiros e também dessa forma de expansão que é esse mundo online hoje. Então, Max, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Vibe Zen. Gratidão pelo convite, muita gratidão por todos vocês que estão conectados com essa Vibe Zen, porque para mim ela é um caminho para dentro. Entra pra dentro, filho! É como o povo da roça fala. Eu moro na roça, eu moro num sítio, e quando você bate na porta das pessoas, eles falam, entra pra dentro! E aí eu peguei essa frase para poder fazer um convite. Embora pareça redundante, entrar para dentro para mim, é uma percepção zen, de você encontrar com você, porque lá está o verdadeiro tesouro. Em que momento você descobriu isso na sua vida? Fala um pouco sobre essa sua trajetória, né? Então, a minha trajetória é uma trajetória muito profunda, porque desde criança eu já tinha uma faculdade paranormal e dentro de uma família católica isso não era bem-vindo. Então, para minha mãe lidar com isso foi muito sofrido para a gente. E esses elementos foram bem marcantes e chegou um momento onde eu tinha também um acesso negativo a forças negativas que me tomavam conta. Então, essa parte entre 9, 10, 11 anos, era um momento onde que minha mãe procurava muitos profissionais da área da saúde, né, neurologistas, para entender por que eu tinha aqueles desmaios, falava com outra voz, e tinham vários acessos. Então, esse universo paranormal, esse universo sutil, ele era muito comum para mim. Então, mas isso dentro essa situação, mais um lar tóxico, com uma mãe violenta, com um pai abusivo, toda essa situação criou-se, então, um universo muito delicado para eu poder enfrentar. Então, eu saio do seio católico quando o padre me expulsa da igreja por causa desses fenômenos, dizendo que eu tinha um demônio no corpo. Então, eu começo ali com 15 anos a procurar alguma coisa que tivesse sentido, porque morando na periferia de Belo Horizonte, imagina isso há mais de 45 anos atrás, então você não tinha muitos acessos às informações. E a primeira informação que eu acessei foi a revista Planeta, que na época era um livrinho quadradinho, sim. E é quase que o universo que salva, sabe? Assim, por isso que livro salva, sabe? Né? A educação é tão importante nisso. E ali eu conheci primeiro Ramana, que é um indiano que mora em Tiruvannamalai, né? Morava, né? Ramana Maharishi. Exatamente. Falando de Arunachala, que é um dos montes sagrados da Índia. Então, ali com 15 anos, 16, quando eu entrei em contato com esse movimento, eu falei, nossa, e eu me apaixonei por Ramana, por Arunachala. Então, eu fiquei com aquela ideia de Arunachala incrível. Com 17 anos, eu fugi de casa. Então, já foi minha primeira virada de chave, porque eu falei, se eu ficar mais um dia aqui, eu mato meu pai. Já tinha pensado na terceira forma de matar ele. Eu falei, nossa, tá ficando grave a situação. Uau. Aí foi uma noite que eu nem dormi. Eram muitos irmãos? Eu era mais velha e 3 irmãos mais novos. E aí uma noite que eu nem dormi, que eu fiquei acordada para eu não esquecer. Uma vez que ele havia ali jogado um café quente na minha cara, que era muita violência, eu falei, a partir de hoje eu não passo aqui. E essa foi uma grande virada na minha vida. Eu busquei uma amiga, assim, um amigo para me ajudar, e tinha uns amigos fora, tinham 2 amigas fora de Belo Horizonte, e eu fui para a rodoviária
E falei, eu preciso de sair daqui, de Belo Horizonte. Aí joguei uma moedinha, cara era um lado, coroa era outro, e aí para esse lado, eu ia para Vitória, eu ia para Goiás, e eu saiu Goiás. E foi incrível, porque eu acho que sempre o universo vai me conduzindo. Gente, é muito maravilhoso, né? Porque o cara coroa dá até pra esse tipo de coisa, né? Não vou andar pra trás. Eu tenho que ir pra algum lugar. Peraí, pra onde é que eu vou? Vitória ou Goiás? Aí você foi pra Goiás. Aí Mas tinha algum parente, alguma coisa? Não, eu tinha duas amigas que estavam fora de Belo Horizonte. Uma estava em Goiás e a outra estava em Vitória. Eu não sabia pra onde que eu ia, porque naquela época não tinha celular, gente. Então, pessoas que estavam... Eu só tinha o endereço da carta que elas tinham mandado pra mim. E para mim foi mais uma sincronicidade, né? E sempre ouvindo e sentindo coisas e sendo conduzida, porque eu nunca me sinto sozinha, nunca me sinto sozinha. E foi muito incrível porque ela estava namorando uma pessoa que foi meu primeiro mestre. Então, quando eu considero meu primeiro mestre, Ramana foi meu primeiro contato de vislumbrar. Por isso que o hinduísmo tem muita força comigo, sabe? A Índia tem esse lugar através de Ramana. Mas o Alódio foi o primeiro, porque ele estava justamente fazendo uma pesquisa sobre a natureza oculta, né? As forças da natureza oculta. Ele escreveu 8 livros e ele era filósofo, era historiador. Então, quando eu encontrei ele foi meu primeiro professor de filosofia e de teosofia. Foi quando, então, eu entro nesse conhecimento. Helena Blavatsky, que é minha paixão, né? Krishnamurti, entende? E aí eu fui entendendo uma coisa muito importante, que foi assim, porque você imagina, você está na periferia de Belo Horizonte, num seio católico, você com esses defeitos paranormais que eu falo, e não são efeitos, todo mundo era como se fosse um defeito, e de repente você encontra uma informação que é assim, você não é única. Sabe, para mim a sensação era assim, se você é louca, você não é louca sozinha. Você achou sua tribo. Sim, os loucos da luz que a gente chama, né? Aí eu achei os guerreiros do amor, né? Nossa, incrível. Quando eu fui lendo Krishnamurti, eu falava, gente, eu penso como ele. Sabe assim, não é uma coisa, oi, estou aprendendo. Tinha uma, sem parecer arrogante, mas sabe quando você tem uma sincronicidade com o que está falando e sua alma fala, nossa, é isso daqui. Encontrei minha turma. Exatamente, Blavatsky e tudo mais. Bom, em suma, então daí eu entro no universo até 24 anos, que é o universo de pesquisar, de trabalhar, de estudar astrologia, me formei em astrologia, em parapsicologia com terapias de vidas passadas, quiromancia, eu era muito boa para alemãos, cartas. Bom, em suma, até 24 anos entrei nesse universo, que foi um universo muito importante, porque ele criou essa base de entendimento das coisas. Mas era muito mental. E com 24 anos eu conheço o Juan Viedo, que aí eu considero o meu segundo mestre assim, forte, que me inicia no xamanismo. E o xamanismo... Cosmobiologia? Cosmologia xamânica. Cosmologia xamânica. Que era o que ele trazia ali, cosmologia xamânica. E o xamanismo, para mim, ele não estava dentro do universo filosófico direto, sabe? Porque o universo filosófico, ele trabalha muito com a estrutura mental de entendimento, o que é fantástico. Porém, os traumas, as dores e os sentimentos, você entende eles no campo mental, mas você não transmuta os traumas e as dores que estão lá dentro. Sim. Mas já através de práticas xamânicas que te conecta com a natureza, te conecta através de jornadas, é muito mais profundo, porque ali a gente mergulha. Então começou a minha jornada de cura dos traumas, das dores e dessa conexão. Porque você já estava lidando com pessoas, atendendo pessoas, mas sem talvez mexer nessa caixa preta, né? Porque até esse momento a minha força de atuação era na astrologia, porque eu começo com 21 anos a atender com mapa astral, com astropsicologia, porque é uma das formações que tem, né, onde você associa a percepção da psique e da personalidade humana segundo o mapa astral. E aí, então, era esse lugar, com cartas, tarô, então tinha bem esse lugar. Aí, com 24 anos que eu conheço o Juan, ele vai trazendo uma outra informação, além do xamanismo, que era a cosmologia xamânica, que era a percepção do universo a partir desse ponto. Aí a primeira coisa que ele falou para mim, falou, nossa, você está muito cheia. Você está muito cheia de certeza, muito cheia de conhecimento, muito cheia de história. Então agora você tem que esvaziar para você poder entrar nesse universo. Ele está vivo hoje, o trabalho dele? Não, ele já faleceu há alguns anos.
acho que 10 anos mais ou menos. E foi muito incrível. E a partir daí, entrando dentro desse universo, ele estava canalizando algumas informações relacionadas com a gestação. E como eu já trabalhava não só com mapa astral, mas como também com terapia de vidas passadas, eu ficava sempre com algumas coisas assim, bem abertas na minha vida, sabe? Então eu falava assim, poxa, mas as regressões, elas levam para universos tão diferentes. Poxa, alguém me procurava como astrólogo e falava, pô, eu quero marcar um dia para o meu filho nascer. Qual que é o melhor dia? Aí eu ficava questionando, mas como é que eu vou saber qual que é o melhor dia para nascer? Aí outra coisa, aí o mapa, fazer o mapa astral, nem todo mapa batia, porque tinham ali algumas interferências. Eu falava, mas se a pessoa nasceu em meses diferentes, se não nasceu de 9 meses, será que nada interfere no mapa astral? Então eu ficava com algumas interrogações. E quando eu o conheço, ele estava, então, canalizando essas informações. E aí, quando ele me aceita nesse lugar, que é um convite para mim muito importante, e toda a minha faculdade parapsíquica começa a ser direcionada para esse olhar. E aí eu percebo que aquilo que ele estava conectado com aquele canal de informações tinha muito a ver com muitas das coisas que eu via desde criança, porque eu via muitas coisas, ouvia sair do meu corpo, conectava com outros seres que traziam informações. Aí eu senti em casa novamente, eu falei, gente, esses seres transparentes, coloridos aqui, que é essa coisa translúcida, são os mesmos que eu via. Então, eu tenho uma conexão com esses seres que a gente estava passando essas informações. E daí eu começo a canalizar a informação. Ele trouxe um pedaço da informação, eu pego da dele, que eu fui iniciada aqui, eu começo a canalizar a informação de como que ela funcionava e vou trazendo ali toda a estrutura daquele conhecimento. E isso foram aqui de trabalho inicial, mais ou menos uns 10 anos. Isso é o que? Anos 90, 2000 já? Isso. Eu cheguei em São Tomé, em Varginha, em 89, porque eu saí de Belo Horizonte buscando também, que eu não queria criar meus filhos em Belo Horizonte. Fui visitar meu pai, que estava numa das cidades ali, vou lá visitar ele. E antes de chegar em Varginha, na época eu fumava, eu lembro direitinho que eu abri a janela do ônibus assim para soltar a fumaça. Eu olhei para o céu e na hora eu já ouvi uma voz. É nessa cidade que você vai morar, aqui você vai começar uma nova jornada na sua vida. E olha que curioso, porque é onde está a sua linha ancestral, né? Então você sai de casa, mas depois você volta para a terra do seu pai, né? Não é a terra dele, não, você acredita? Não, por acaso eles estavam lá? Na verdade, na época, ele tinha 40 lojas de fliperama, então ele tinha casa em vários lugares adoro. ali. O papai tinha fliperamas. Então... E aí eu fui lá fazer essa visita, porque é uma história muito longa, né? Claro que teve cura em tudo isso. Sim. Esse trabalho que eu fiz com o Alódio, a filosofia, a teosofia, me ajudou muito. Quando eu cheguei na casa do Alódio, aconteciam fenômenos muito desequilibrantes comigo. Todo o ambiente que eu chegava tinha barulhos, fenômenos, corrente sendo arrastada, coisas acontecendo, os animais, cachorros ficavam incomodados. Então o Alódio me ajudou muito, porque além dele ser filósofo, historiador, ele tinha uma mediunidade muito forte, sabe? Então ele conseguiu entender o que estava acontecendo e conseguiu começar a me ajudar para sair daquele lugar. Porque ter capacidade parapsíquica não quer dizer que você tem bússola para entender tudo e nem que você tem controle. Nem tem bula também. Nem bula. Então, você não tem nada disso. Então, você não sabe o que você faz com aquilo. Sim. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria tanto abrir minha visão e ver. Eu falei, você não está sabendo o que você está pedindo. E quão pedindo. importante é a figura de alguém que, de alguma forma, te ajuda a conduzir aquela força, né? Aquela energia. A figura de quem está próximo, de quem está te acolhendo e conduzindo, né? Que é uma coisa que hoje você faz para outras pessoas. Porque acho que todos nós trazemos com a gente essa informação que a gente não tem a linguagem para entender. Então, o mesmo processo que você passava na sua adolescência, depois você passou a conviver com aquilo, mas já com um outro entendimento. Sim. E com uma abertura. E aí, que horas que você acha que a torneirinha abriu e aí não tinha mais jeito? A caixa d'água começou a encher dessas maravilhas de estar, de alguma forma, tentando fazer essa ponte entre mundos. Esse que você vive, do dia a dia, do problema, da Max, do humano, e esse outro mundo que a gente não sabe onde é, o que é, como é, se tem mais amanhã. Como é que você deu essa compreensão dessas forças que compõem esse seu trabalho, a sua vida? Então, eu acho que esses momentos fortes, como a hora que eu saí de casa e eu tomei uma decisão, ali eu fiz uma decisão muito forte. Porque quando eu saí, eu falei assim, eu vou procurar uma resposta para o sentido da vida. Porque o que eu conheço até agora, para mim, não faz sentido nenhum.
Se me provar que é só isso, para mim não vale nem a pena viver, sabe? Tipo, uma suicida em potencial. Tipo, não faz. Então, para mim, isso foi uma decisão muito forte. E ali ela foi um divisor de águas que já virou totalmente. Porque com tudo aquilo que eu tinha e todos os traumas, então eu também namorava com muitos lugares negativos, sabe? Os espaços de dor eram muito fortes. Sempre tem a caixinha da sombra, ela tá ali, né? Sim. E às vezes ela vem e nos tira do caminho mesmo, né? Isso acontece com todo mundo. Aconteceu com você? Total. E assim, eu tenho uma pergunta para Max. A gente vivendo nesse mundo tão agitado como a gente vive, né, com tantos desafios, como é que você faz para você se manter essa mulher tão energizada? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho e eu te achei tão forte, tão energizada, tão ancorada aqui na Terra. Como é que você faz para conseguir se manter assim? Olha, isso é fundamental. Prática. Primeira coisa. Então, o que acontece? Para mim, São Paulo agora está sendo bastante desafiador. Primeiro que eu voltei a atender, estou atendendo aqui presencial, porque desde a pandemia eu não atendia mais presencial, só online. E o movimento de São Paulo, né? Então, o que acontece? Eu tenho que fazer as práticas pela manhã. Eu criei, então, um método de prática. Por quê? Como a gente produz o nosso inconsciente no meio, se eu não treinar o meu inconsciente com práticas constantes, eu não consigo sair da malha repetitiva das histórias passadas. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso de tempo de prática. Então, por exemplo, para eu conseguir chegar às 8h30 hoje para atender a primeira pessoa, tá? Então, eu tive que mudar várias coisas, porque na minha vida cotidiana, morando no sítio, eu escolhi morar num sítio. Quando eu fui para esse lugar, eu tinha um sonho, realizei ele. Então, quer dizer, eu não atendo na parte da manhã. Então, eu tenho toda a minha prática para começar a minha prática, primeiro, de acordar, que é fundamental. Sim. Como que acorda antes de abrir o olho, ainda na cama. Depois essa prática da meditação, depois a prática da oração. Ah, não é a mesma coisa? Não, é diferente. Meditar e fazer as orações e fazer prece. Então, esses três, eu preciso de pelo menos 1h15 para eu fazer essa prática. Então, depois dessa prática, que eu faço meu higiene, aí eu vou para os exercícios de yoga, para os exercícios físicos, para a caminhada, para conectar com o sol, que eu tomo banho de sol, pego a energia do sol. Então, eu preciso. Então, na minha vida no sítio normal, quando é 9 horas, eu tomei meu banho 9 horas. Então, eu tenho uma prática. Aí, 9 horas eu tomei o banho. Agora, eu vou olhar para as outras coisas que estão aqui. Vou pegar no celular. Vou pegar no celular e tal, e vou responder alguma coisa. Bom, em suma. Aí eu consigo me recarregar. Esse é o primeiro ponto. Depois, durante o dia, eu preciso parar um tempo. Eu preciso desligar das pessoas um pouco, parar e falar, eu vou dormir 1 minuto, 15 minutos que seja. Eu preciso fazer uma prática de recarregar para poder sair da quantidade de informação, porque eu sou muito sensível, então tem muitas informações no meio. Então, eu paro, respiração. Eu tenho uma prática que eu criei, desenvolvendo ela, que é uma comunhão com o divino. Então, a respiração em 3 níveis que entra, em 3 níveis que sai. E ela é muito boa porque ela me recarrega. E são 5 minutos, então se prepara, faz 5 minutos de prática, já faz a diferença. Então, 15 minutos. Você para, faz 5 minutos de prática, chega, dá para sentar. E se eu só tiver 5 minutos? Os 5 minutos de prática já serve. Tá? Onde eu me conecto com o divino, eu trago o divino para dentro de mim e eu me transformo no divino. E a outra prática que é fundamental é à noite, antes de dormir. Então, antes de dormir, fazer a higiene do sono, que é fundamental, retirar as informações que estão na cabeça e preparar a noite para o astral. Isso é muito importante. E eu falo muito para quem eu estou orientando e treinando, assim, veja, o mundo astral, todo o nosso dia de hoje, ele já aconteceu na noite que antecedeu esse dia. Tá? Então, a noite de ontem, a gente já esteve no astral para fazer isso daqui. Então, como que eu faço? Na noite anterior, eu limpo o meu dia e eu já preparo o dia seguinte. O que eu vou fazer no dia, eu já tenho uma agenda, porque eu tenho minha agenda do dia seguinte. Então, ali eu já preparo para aquele dia. Vou atender a tal pessoa, então eu faço aquele, vou fazer o podcast, vou fazer isso. Eu projeto aquilo no campo astral. Vai escaneando e você já vai desenhando o que você quer de resultado daquela história. E aí você só precisa viver aquilo que já foi previamente combinado com o astral. Exatamente. Genial. Maravilhoso. Isso. É uma agenda, é um design de sucesso, né? E aí essa é a primeira parte, que é o meu dia seguinte, tá? Então eu projeto. Eu vou viajar amanhã, então eu já projeto todo ele antes, porque ele acontece na noite anterior.
Sim. A nossa vida do dia, ela não acontece no dia. Essa é a viagem astral. Ela acontece na noite antes. Sabe quando a pessoa acordou e ela acha que vai morrer? E todo mundo fala, deu um sinal que aconteceu alguma coisa. Porque ela já viveu a morte dela na noite astral. E isso serve muito para a organização da nossa vida. Por quê? Porque é durante a noite que o nosso inconsciente projeta, através de uma área cerebral, no nosso campo astral, a nossa história. Tá? E essa história, ela é transmitida para o astral, para que o astral providencie o retorno daquilo. Então, é como se eu projetasse aquela informação à noite, ela emite no campo como se fosse uma internet aí do astral, e quando eu acordo pela manhã, ele traz de volta para mim aquela história. Então, veja, por que os problemas e dores das pessoas tendem a se repetir? Por vários motivos, e um deles é esse. Então, assim, a pessoa quer treinar, você quer chegar na sua excelência, então nós temos que parar agora de projetar o seu futuro a mesma história do passado. Sim. Então, imagina, eu estou devendo. Ai, eu não consigo dormir, que eu estou ansioso. Tá? Eu estou num conflito. Então, eu tenho um problema atual. Ele está me traindo. Ou ele está me traindo. Eu tenho que... Ai, não consigo sair desse lugar. Eu tenho um problema atual, certo? Mas eu tenho uma origem desse problema, lá atrás. Então, ele tem aqui uma bagagem, uma história, certo? Aí eu vou dormir. Quando eu vou dormir preocupada e até dormir mal, e até nem dormir, o que acontece nessa hora? Eu projeto essa informação no astral. E essa informação ressoa. Você imprime aquilo que você quer fugir daquilo. Imprime. E ela ressoa no campo. Quando eu acordo pela manhã, quando a gente acorda pela manhã, já viu aquela coisa, baixar o download, tipo, eu estou voltando pro corpo? Por isso que acordar, dormir, orar e vigiar, né? Dormir e acordar é o ponto fundamental para quem quer treinar. Aí o que acontece? Quando você começa a acordar assim, aí vem descendo essa informação, dizendo para você, lembra, você é aquela ferrada, que você está fudido, que você está aqui sem condições, você está cheio de dívida, olha, a sua vida é uma... Pega toda aquela história e desce aquilo nos primeiros momentos da manhã. Basicamente, tentando trazer para uma linguagem mais prática, é como se você fosse o editor do jornal do dia seguinte. Exato. Então, se você só vai escolher tragédia, dívidas, brigas, guerras, você vai ler aquilo. Isso. Se você vai escolher quero um mundo assim, gostaria de encontrar fulano, quero fazer uma viagem, você vai ter uma edição mais leve. Que ao entender que aquilo é o que você merece, o que você quer, o que você ajudou a desenhar, você vai conseguir chegar mais perto disso. Então é uma coisa simples. Exatamente. E esse é o princípio da magia. Certo? Sim, a da magia sim. mais antiga que você pensar, qual que é o princípio da magia? O princípio da magia é a emissão da sua própria energia eletro e magnética para o campo. E o campo, ele ressoa. Não tem alguém ali vigiando. Olha, esse pensamento seu não está muito bom. Você muda esse pensamento sem certeza. A gente já tem até esperança que tem alguém para fazer isso. É, né? não, mas o Big Brother era você mesmo, né? É você mesmo. E aí essa sua conexão com o divino através da percepção que ele é, né? Você é o divino está em nós, né? Exatamente. Então, só concluir. Então, por exemplo, se eu vou... Olha, a história que eu trouxe, uma história pesada, de toxicidade familiar, de muita violência. Então, o que acontecia na minha noite? Eu era perseguida por demônios à noite, eu vivia em outros lugares, então vivia tudo isso. Então, todo esse universo de história, ele era perseguido, eu projetava isso e vivia continuando nisso. Quando eu fui entrando nesse conhecimento, sendo treinada, entendendo como funciona e provocando esse treinamento para o meu cérebro, primeira coisa importante, eu tive que rever minha história, porque é um resumo da nossa história. Todas as dores, traumas que estão aqui no passado, eles não podem ser apagados, não existe chance de apagar, porque eles marcaram, é como foi escrito o seu primeiro script. Sim. Mas eu preciso hoje, para essa magia dar certo, eu preciso hoje olhar para essa história e absorver dessa história um conhecimento, um sentimento, para eu ressignificar essa história e contá-la de outra forma. E eu preciso contar essa história de uma outra forma e eu me convencer dessa história. E para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso à noite, porque eu tenho que ir para o astral e começar a contar uma outra história naquele momento. Então, você que foi vítima, abandonada, rejeitada, magoada, vítima, estava aqui. Então, eu entro, é importante ter esse trabalho terapêutico, de olhar para si mesmo, Sim. de aprender, porque eu não vou mudar o fato de tudo que aconteceu.
mas eu posso mudar a minha lente, meu sentimento. A maneira como você olha aquilo que aconteceu. Isso, claro. e como é que eu absorvo isso. Então é diferente, porque aqui eu vou trazer algo muito poderoso, que no xamanismo a gente chama contar golpes. Então, contar golpes, quando você conta o golpe, é como eu venci aquilo, a forma com que eu venci aquilo. Isso tem um lugar muito delicado. Porque não se trata de vencer algo, porque você é um ego, eu venci meu pai, eu superei isso. Não. É com muita humildade, de reconhecimento do seu ser espiritual, que, por um motivo, escolheu aquela família, que também está conectada com uma série de informações, e eu absorvo daquela dor o amor. Porque a dor está lá, mas o significado que eu dou para aquela cicatriz, e esse é o contar golpes. Eu tenho uma cicatriz, eu venci isso daqui, eu superei com amor, eu perdoei, me tornou mais forte aqui. Né? Graças a isso, não, apesar disso, não quero romantizar a dor, entende? Falar, graças à dor, graças a todo abandono, eu me tornei uma pessoa forte. Mas aceitar, né? Inclusive, não, eu aceito. E a forma Sim. que você tem de, ao se cuidar, né? Ao se limpar, como a gente pode chamar, você está, de alguma maneira, resolvendo o que não foi possível nas gerações anteriores, né? Exatamente. Tomar posse do seu aparelho eletromagnético. Pensa que a gente usa... Autoresponsabilidade energética. A gente usa um corpo, tá? Que tem potência elétrica e magnética. O coração está emitindo 5 vezes mais potência do que o cérebro tem uma potência. E se o meu coração, que é o primeiro órgão a ser feito, nosso primeiro sistema nervoso, nosso primeiro cérebro, está contaminado com todas as informações, sabe, tóxicas da vida, se eu não tiver uma ação consciencial, que é maior que o corpo, sobre aquele fato, eu posso ser refém dele a vida inteira. Eu sendo refém dele, vou dormir com aquela sensação, eu vou continuar projetando. E ao continuar projetando aquilo, eu atraio pessoas e situações para corroborar com a minha história. Se você pensar assim, fala, nossa, faz todo sentido, porque o poder está na pessoa. Mas, por outro lado, a pessoa pode ficar amarrada na própria história a sua vida inteira, se ela não ressignificar. Mas é isso que vai acontecer. E que horas que você acha que vem não é nem a escolha, né? Mas, tipo, deu ruim. Não estou conseguindo lidar com esse meu canal, a minha vida. Que horas que você acha? Precisa haver um episódio, uma doença, uma separação, uma queda, ou isso, porque você já atendeu milhares de pessoas, Sim, né? milhares. Existe algo que é comum a todos no momento em que eles encontram um beco sem saída? Então, infelizmente, aquela coisa, né? Você transforma pelo amor ou pela dor. A transformação pela dor é o mais evidente, sabe? Então, assim, já encontrei pessoas, já a pessoa está numa ascensão profissional e tudo mais, aí ela tem uma queda, aí ela tem uma falência, então ela tem uma morte, ela tem uma doença, sabe? Que a gente chama da energia violeta, é quando a energia violeta representa a morte, o fim do ciclo. E aí te dá de cara com aquela situação que você fala, nossa... Mas que sentido tem tudo? Então, às vezes, pode começar a procurar Deus na hora do sufoco, sabe? Você tem uma força maior. Então, infelizmente, a tendência do ser humano, até mesmo porque a gente usa um cérebro com certa acomodação, sabe? Uma zona de conforto, que economiza energia, que tem uma preguiça de sair dali. Lei de compensação. De lei de compensação, de recompensa. Então, tem tantos elementos, porque se você deixar pelo seu cérebro... Porque você não é o seu cérebro. Uhum. Você é aquele que usa um cérebro. É a consciência. Você é a consciência que usa o cérebro. E o seu cérebro está cheio de informações ancestrais, da sua epigenética, da sua cultura, sabe? Daquilo que foi vivido. Então, se você deixa o cérebro tomar conta só e falar, é só o cérebro. Aí o cérebro tem as suas limitações, a sua interpretação segundo a sua história, e ele tem a sua produção, e ele vai querer sempre a zona de conforto. Ele fica ali. Então, quando precisa de uma chacoalhada, muitas das vezes é a alma que traz aquela chacoalhada, sabe? Para mim, esse campo espiritual, consciência, fala, acorda. Então, quando a pessoa assim, chegou falida, ou está numa doença, eu primeiro falo, nossa, que bênção. Pessoal, você está falando que é bênção a minha tragédia? Eu falei, porque aí agora você tem uma chance de acordar. Sim. Você não teria uma chance de olhar valores. É a chance de valorizar a queda, né? Você cai para você dar valor ao fato de ter levantado daquela queda. E a partir daquela queda, você conseguiu chegar num degrau além do que você tinha ido até hoje. E nesse momento específico do mundo, né? Estamos vivendo uma conjuntura... Sempre estamos, né? Mas ao longo dessas décadas que você vem trabalhando, observando esses grupos de pessoas com os quais você lida, o que você sente que é o problema desse momento do mundo?
barra essas pessoas que estão chegando até você hoje, porque ao longo desse tempo você foi afinando essa fórmula, essas percepções. Como é que você consegue ver esse momento do mundo e o que está se passando nessas mentes, nessas almas hoje? Bom, eu queria trazer isso em duas visões, né? A primeira, assim, a minha primeira visão esse é o melhor momento que o mundo está vivendo. Ele é o melhor momento. Porque quando você olha para trás, a civilização como a gente conhece, ou quando você viaja, vai conhecer todas as civilizações, o que é fato? Que toda civilização se autodestrói. Tá? Então, você não encontra mais, inclusive, registros, o que aconteceu. Então, a gente está vivendo, na nossa civilização, um momento de ápice, onde ela está em elevação. E isso traz muitas oportunidades quando você olha para a nossa história. Então, eu olho para isso assim, com um olhar cheio de esperança. Por quê? Porque nós temos hoje possibilidades para todos, o que é diferente de em outras épocas, onde a sociedade hermética era fechada, onde havia domínios, porque o domínio do autoritarismo, do dominador sobre as outras, sempre aconteceu na Terra. Uma tribo dominando a outra. E não havia esse acesso à informação que há hoje, né? Exatamente. E aí tem uma coisa plural, com possibilidades. Eu vejo isso como uma oportunidade de todo mundo sair do fundo da caverna de Platão, sabe? Do tipo, é acessível. O que em outro momento era muito menos. Sim. Porque você imagina que, poxa, haja aí, olha, todos os que passaram antes, Giordano Bruno, que foi o último homem a ser queimado, porque não estava concordando com uma opinião, entende? Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim, tá difícil, tem violência. Quando que a Terra não teve violência? Sempre teve, nós estávamos lá, né? Quando que a Terra não teve violência? Ah, mas é abuso de poder, exploração de pobre. Quando que não foi isso que aconteceu, mesmo em situações tribais? Por quê? Porque aí vem, para mim, o grande desafio do hominal. O hominal, que é a nossa condição de homem na Terra, tem um desafio de espiritualizar-se, de se tornar humano. Então, o maior desafio de todos nós que estamos na Terra, tá? Independente do nível, é dessa humanidade. E todos os mestres ascensionados que cá tiveram, vieram com esse tom. Esse tom, é o tom. Que tom que eles estão trazendo? Você vai resumir tudo que os avatares, os ascensionados trouxeram na energia do amor. Sim. Amor por si, amor pelo outro, respeito, do amor conexão. Quando você amor incondicional. Então, esse é o mote desse planeta. Porque se a gente não leva nada daqui, concorda comigo? A gente tem uma vida passageira. Você entrou aqui na Terra, você vai sair dela. Sim. Certo? Enquanto a ciência não mudar esse cenário, né? Esse é o cenário que a gente conhece. Então, o que acontece? Eu tenho uma vida finita. Lidar com a vida finita é a única chance que eu tenho de viver a vida. Porque senão eu vou viver na ilusão. E a ilusão me faz esquecer. Eu não quero nem pensar na morte. Às vezes a pessoa fala, mas você fala muito de morte. Eu falo, filho, você não vai viver a vida se você não acreditar na morte. Por quê? Porque é esse norte, que para onde você está indo, que vai te dar o valor das coisas. E vamos aproveitar o dia de hoje para limpar esse closet, né? Porque o mais importante para a vida é a vida que sai do corpo quando ela continua além dessa existência. Sim. E o que eu vou levar daqui é as experiências que eu vivi. E como lidar com elas. Como que eu lidei com elas, como que eu escolhi, que tipo de pessoa que eu fui no planeta, que tipo de importância que eu deixei para meus irmãos. Porque a maior ilusão é a separatividade. Mas ela é a estratégia de guerra mais usada em todos os tempos. Que é o ego, né? É a guerra, é o Bhagavad Gita, a gente sempre vai cair nele, né? Que é essa guerra do eu com o todo, né? Com a consciência. E aí movimentos como o Virada Zen, que tenta trazer todo mundo para essa mesma frequência de se doar e de buscar um conselho, uma terapia, um tratamento a mais, uma forma de aprender a respirar, a cuidar da sua energia, faz com que a gente consiga, de alguma forma, colaborar com essa transformação. Mas numa conversa que tivemos antes, você falava sobre o novo humano, e que não existe um novo mundo se não existe um novo humano. Então, qual é o kit básico para a gente querer se aproximar desse desenho do novo melhor que há de nós? Exatamente. Eu comecei isso há mais ou menos uns 30 anos atrás, falando sobre esse movimento que é o novo humano.
junto com o movimento de olhar para a gestação. Não existe um mundo novo se não tiver um novo humano. E não existe um novo humano se esse ser não entrar e conectar-se consigo mesmo para se renovar. E se não tiver um olhar para a gestação, para a construção dessa família, desse núcleo, que tenha um respeito por essa construção. Então, a gente tem o paralelo tanto de nós que já estamos grandes, entende? Poder olhar e renovar esse ser para encontrar essa humanidade que é o propósito nosso, geral na Terra, para esse planeta, ok? Que é atingir essa humanidade que vai nos dar o que a Virada Zen propõe. Porque nós temos toda a energia, é lei da física aqui, né, quântica, toda a energia, ela vibra numa alta frequência, vai dar um resultado, ou ela vibra numa baixa frequência, vai dar um resultado. Então, essa dicotomia entre o bem e o mal, essa luta, que é uma luta constante, sabe? Que é eterna, dentro do enredo, sempre vai ter, sim. eu não sei se ela sempre vai ter, mas ela faz parte do enredo conflitante da Terra. Se você vai escrever um livro, um filme, né, quando eu fiz um curso de literatura, eu morri de rir, eu falei assim, a primeira coisa tem que ter o conflito. Você tem que ter o momento que entra o conflito, quem que é que vai ver o conflito, e que hora que termina o conflito, o herói vai sofrer até que ele vença. Aí eu falei, esse é o script do planeta, do inconsciente coletivo. Sim. E que se repete nos filmes, nos E livros, de nas tudo, novelas. de tudo. E uma simples coisa que você vai fazer, você tem que estar preparado para lidar com o conflito. Vou fazer um galinheiro. Até aconteceu isso, fazer um galinheiro aqui. Então, quer dizer, eu vou fazer um galinheiro, vou prender a galinha. Eu começo com o conflito, ela não pode botar. Entende? Porque para ela botar, ela tem que estar solta. Mas preso, eu tenho que dar ração. Mas ração não é... Então, aí você tem conflitos. Pode aparecer o lobo mau. Não, e vem as águias, em suma. Então, se você não está preparado para lidar com conflito, olha só como é que é o nosso inconsciente. Sim. Porque todo mundo busca a paz. A paz não é ausência de conflito. Então, Sim. o conflito está o tempo inteiro. Porque o conflito, ele é a diversidade que tem de possibilidades frente àquilo que você está fazendo. Então, daí essa busca por elevar a sua frequência, para mim é o grande desafio nesse sentido. Elevar a frequência e não ser refém disso, baixando essa potência. Então, na hora que eu começo a elevar a minha frequência, é quando eu tomo para mim a minha responsabilidade, a minha parte. Porque, assim, todo mundo quer mudar o mundo. É uma máxima, né? Ai, o que você quer? Eu quero mudar o mundo. Gente, ninguém vai mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Cada um vai mudar o seu mundo. Aí eu mudo o meu mundo, crio uma frequência, conto para ela e a gente começa a mudar mundos. E aí os mundos vão mudando. Porque não adianta eu querer achar que vou mudar todo mundo, agora descobri a fórmula mágica. Não, gente, o mito da caverna de Platão é um que eu mais amo. Porque no final, quem está acorrentado na escuridão, ou aprisionado, ou confortável, ou com medo de sair, não adianta você sacudir, né? Como dizia Ouspensky, que Gurdjieff dizia, o grande despertador do homem. Você pode colocar um despertador gigante, se ele não estiver pronto para acordar, ele não vai acordar. Então, o momento de cada um acordar é de cada um. Mas quando você faz isso com você e elege o seu momento, vai descobrir essa humanidade dentro de você, esse princípio, a sua história, as suas programações, qual que é a programação que você está repetindo desde a gestação, que informação que você teve dos seus pais, como que o seu sistema energético foi formado desde então e como que você, consciência, pode atuar sobre isso e fazer as suas mudanças. Sim. Aí você toma um lugar de poder e vai nesse lugar de poder se humanizando. E como que eu vou me humanizar? Primeiro, aceitar minhas partes diversas. As minhas dores. As minhas partes diversas, porque as dores, elas nos partiu. A dor, o trauma, ele parte, é como quebrar um copo, quebra. Então, a gente fica com as partes separadas. E o que é doloroso? É a separação. Então, quando eu estou separada de mim mesmo, porque tem uma sombra que eu odeio, eu não gosto, porque tem um trauma, tem isso, então eu estou separada, eu estou partida. Se eu estou partida, eu estou em guerra. Porque a separação gera guerra e gera o conflito. Então, qual que é o caminho? Eu olhar para mim e me abraçar e começar a unir, resgatar as partes perdidas para eu me tornar inteira. E esse elemento para fora no mundo. Por quê? O que nós devemos chegar como humanidade? Num lugar. E que lugar? É na consciência verdadeira de que todos estamos interligados. Que é o religare no final do dia. Todos estamos interligados de alguma forma. Então, é uma ilusão a separatividade. Ela não é verdade. Se acontecer alguma coisa com você, isso impacta em mim, impacta na gente. Então, assim, sair daquele egoísmo.
Para isso, a gente precisa unir dentro para poder unir fora. Então, eu vejo, por exemplo, um movimento como esse e fico feliz com isso, porque a pessoa, Max, mas você está muito distópica, imagina, o mundo está uma guerra, está nisso, está aquilo. Não, você está olhando para o mundo e vendo guerra. Se eu olho para a história, eu sempre vi. E bárbaras, terríveis. Mas você olha também que hoje nós temos muito mais possibilidades, todas as pessoas, independente da condição social dela, de acessar informações para começar a se unir? Sim. Internamente para unir com o outro? Mas é claro que a gente continua tendo a força externa de separação. Ah, você vota naquele político, então não conversa comigo. Ah, você vota naquela... Você é daquele time, então não gosto de você. Então, a ideia da separatividade ela ainda continua. Mas é incrível como ela está tão latente por conta da própria comunicação, do acesso às coisas, né? Essa coisa da polaridade, o hater, e a pessoa não aceita que ela pode amar o outro, simplesmente ela teima, porque nela é muito mais forte o não do que o sim. E aí, como é que a gente transforma isso, né? Então, voltando lá para o sono, quando eu falei... Todas as noites é reproduzido mais do mesmo. Se eu não mudo mais do mesmo, eu vou ter um movimento. Então, quem está em lugares, assim, na escuridão, é só uma peça do tabuleiro, é um peão. Então, o nosso convite, quando eu trago método, né, às vezes a pessoa, Max é uma guru, eu tiro esse nome, queria deixar isso claro, porque às vezes até sai a matéria, Max é guru de alguém, é guru aqui. Eu trago uma visão assim, olha, na Índia, se fala um guru é um professor espiritual, é um educador energético, e ele tem um papel de orientar como esses... Que vem de uma sequência de professores. De professores, né? Ou não. Como Ramana, por exemplo, sim. Ele é chamado tipo um Sadhguru, que é o nome que se usa para aquele que se ilumina. Aquele que não tem uma linhagem. Sabe? E assim, eu me vejo muito no Ramana, que ele é tipo isso. Tem um Sadhguru que usa esse nome, inclusive lá perto, né, no sul da Índia. Mas é isso, que encontrou de alguma forma um lugar, a essência do eu sou, né? Ele ficou tentando entender quem ele era, ele descobriu que ele não era nada, e aí resolveu ficar quieto ali no lugar dele. E é muito interessante que ele traz, que na real a meditação dele, ele ao invés de pensar no coração, ele joga pro lado de cá, que aqui tem o coração divino. Que exatamente. Que é esse vazio. Então, quando você não é nada, você é o todo. Exato. E é muito incrível. Você olha, como esse cara ficou lá sentado a vida inteira, não fazia nada, não se mexia, ele estava simplesmente chegando nessa unidade, que é quando a gente se transforma em uno, que eu acho que esse é o desejo. É a grande mega sena, é a grande loteria da vida, é você simplesmente ser uno com a energia total do amor, que é, no final do dia, o divino. É muito legal, porque a gente está falando de coisas que são tecnologias acessíveis às pessoas. A gente pode subir montanhas, consultar milhares de pessoas e profissionais, mas está tudo dentro da gente. E esse despertar precisa ser feito agora. Exatamente. E dar a oportunidade, porque você não consegue despertar uma pessoa, né? Como dizia os Spence, que nem colocando um despertador enorme, por você querer despertar, mas você dá a oportunidade. Então, para mim, a grande virada é dar oportunidade. Então, para mim, a virada zen nada mais é do que dar oportunidade. Então, está dando oportunidade. Você pegou a oportunidade? Está na sua hora? Porque pode ser que passe, mas não está na sua hora. Porque cada hora a pessoa está num momento desse crescimento, né? Então, dar oportunidade na educação, que isso é uma relação educativa, sim. Não é verdade? E eu só queria completar a coisa do guru, porque a visão guru, né, ela ficou para o Ocidente, até por causa de alguns gurus que saíram da Índia, foram para a América e tiveram alguns comportamentos e que trouxeram um grupo de pessoas sempre dedicado ali, como se perdesse um pouco, perdesse ou talvez totalmente a sua própria identidade e tivesse ali um comandante. Quando, na verdade, esses educadores energéticos, o professor, ele está ensinando você a assumir o seu lugar. E então, ele está efetivamente em você, porque na real ele é simplesmente um acesso, um elo de uma corrente que te facilita chegar até aquela ponta, você é mais um. Quando você consegue encontrar um professor ou um mentor, ou enfim, alguém que você precisa aprender a ler e escrever para se comunicar. Uma vez que você consegue fazer aquilo, você pode escrever uma biblioteca inteira. Exatamente. Porque está dentro de você aquela tecnologia que foi passada por aquele outro que veio antes, que aprendeu com aquele outro. Então, o que a gente precisa parar, na real, é tentar, pela mente, julgar se está certo, se está errado, se esse caminho é bom, se esse caminho não é, mas simplesmente encontrar a força que há dentro de você.
E aí essa maravilha vai estar dentro da Virada Zen. Olha, Max, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando com você, porque realmente é uma aula conversar com você. E a gente está muito feliz e gratos por você ter aceitado o nosso convite de participar da nossa programação. Então, gente, quem quiser ver a Max de pertinho, ela estará com a gente em 2 momentos. Estará com a gente no Parque Ibirapuera, no Centro Cultural São Paulo. Então, olha lá na nossa programação, porque não dá para perder um encontro com ela. No Tabuleiro da Baiana a gente já sabe o que tem, mas o que você vai trazer para a Virada Zen, Max Tovar? Então, eu vou trazer 2 coisas, né? Eu vou trazer um projeto que a gente está fazendo em São Paulo, que é o projeto da Ecologia da Consciência, que é justamente esse despertar da consciência, que é o caminho para que cada um possa despertar para o seu próprio poder, como dizia o Mestre Jesus, né? Tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Então, a gente dá oportunidade para que você descubra, possa pegar a caneta da sua vida e assinar a sua história e reescrever a sua história. E eu tenho um projeto com crianças, que são livros que eu construir com essa intenção desse desenvolvimento do ser, né, para trabalhar até o ego da criança, da comparação que é tão comum entre nós hoje, do julgamento, da discriminação, e trazendo a mensagem da união, sabe? Que juntos é que a gente pode fazer a transformação. Então, a gente vai ter teatro, a gente vai ter os eventos com a equipe para mostrar e trabalhar isso com as crianças. Eu vou estar ali nesse momento. Eu vou estar num outro momento também fazendo palestra e acredito que lançando um livro que está para sair no comecinho de outubro. Temos um livro novo. Pode falar um pouco? Pode. Esse livro chama Musculatura da Alma. Uau. Ele é um livro que eu fui escrevendo ele durante o tempo que eu estava em Monte Shasta, fazendo ali um trabalho espiritual, e depois em Sedona. Eu recebi ali uma canalização dizendo, esse livro tem que ter 33 capítulos, equivalente às 33 vértebras da coluna, e que sai do sacro até a pineal, né, até a última vértebra, que te ligando a pineal, que é o caminho da devoção. Que lá no caminho você tem que ir vencendo cada uma das partes do ego para chegar nesse lugar. Então, é tipo um manual, sabe, com uma proposta onde eu trago um pedacinho da minha história, do conhecimento, passando por onde eu fui, trago exercícios e trago também uma meditação para cada um desses capítulos. Uma meditação guiada. Uma meditação guiada. Gente, vai ser demais isso. Vai ter um isso. QR Code, aí você vai lá, põe um QR Code e ouve. Então, você lê o capítulo, tem um exercício para escrever, pensar, refletir sobre aquele tema, sabe? Então, aquele tema está ligado a uma vértebra, porque a nossa coluna tem 33 vértebras. E é muito importante que a gente alinhe isso, porque na coluna não é só para sustentar a gente reta. A coluna é o nosso canal da terra com o céu, que é nosso ponto central, onde a alma se conecta, porque a alma não está dentro do corpo. E a musculatura sustenta esse esqueleto. Né? E a musculatura sustenta esse esqueleto. E ela só vai sustentar se você exercitar. Sim, tem que malhar. Se você não malhar. Você cai. E isso não é um livro, gente. Isso aqui é um presente, né? Porque é muito lindo mesmo, porque é um processo de transformação. Maravilhoso. Forte, eu brinco com ela não é pequena nem média, ela é Max. Que tem um trabalho lindo social também na sua cidade, em Varginha, porque também tem essa coisa do propósito. Você aprender, você saber, se você não passa, também não é legal, né? Não é. Então, como é que você divide isso com o mundo, para além? Hoje são o quê? São grupos? Tem um instituto? Fala um pouco. Eu tenho 2 caminhos, né? Eu tenho o instituto que existe há mais tempo, onde eu comecei a organizar esse conhecimento para poder passar para as pessoas. E como é um conhecimento que hoje ainda é até difícil de explicar, quando eu falo o corpo energético que foi feito pelos seus pais para você desde a gestação, pensando, nossa, corpo energético? Porque muita gente fala sobre corpo energético, mas ninguém decodificou o corpo energético e a sua estruturação. Não entendeu. A gente decodificou essa estruturação. Então, eu comecei a preparar esse conhecimento dentro do Instituto, e depois eu fui percebendo que era muito importante eu levar isso para a comunidade carente. Então, há 32 anos atrás, eu montei a Oficina do Ser, e pensando que a gente está quebrado, todos nós nos quebramos. Então, eu, por exemplo, estava em frangalhos, em milhões de pedaços. Então, a gente precisa de um ambiente seguro que dê oportunidades para a gente juntar e colar. Mas colar as nossas peças também tem uma sabedoria, como aquela técnica japonesa, Ikegai, sabe? né? Ikegai. Porque se eu junto as peças de qualquer jeito, eu sou algo quebrado.
Então, ser o resultado de algo quebrado é ruim. Mas se eu junto isso com fios de ouro, como é que a Gai diz, porém que significa com sabedoria, com amor, aquele quebrado significa uma história reunida. Ou seja, deixou você mais iluminado que tudo. E o valor de você conseguir se juntar suas partes, Que se transformar lindo. em algo além do que você veio originalmente. Exatamente. Uau, gente, isso pra gente aqui, é que assim, eu já não bebo mais, né? Mas é uma cachaça muito saborosa, né? Mineira, inclusive. A gente Eu bebo néctar dos deuses. Então, olha, Virada Zen, de 20 a 26 de outubro de 2025, vai ter, entre outras coisas, esse brilho de estrela cósmica que é Max Tovar. Essa joia preciosa. E eu me animo muito, e por isso que eu olho para o mundo. Não é que eu não veja as crises que tem, mas veja, quando você estuda filosofia e você entende que isso estava lá, Sócrates morreu tendo que tomar uma cicuta, porque ele se negou terminantemente a fazer o viés do sistema para poder fazer com que a opinião daqueles patrocinadores fosse embutida na cabeça dos jovens. Por quê? Queria ensinar a pensar. Isso continua acontecendo. Então, esse enredo que a gente está na luta para fazer as mudanças dele, ele tem muito a ver com esse encontro. Então eu olho isso com ânimo. Eu sei que tem a guerra, eu sei que o ser humano está perdido em muitas coisas, mas ao invés de olhar para a merda e sentir e lamentar a merda ou tentar se defender da merda, eu prefiro usar o princípio da alquimia ou o princípio da compostagem, que é transformar essa merda em adubo. Então eu olho para um mundo de merda, gente fazendo merda, pensando merda, tudo de merda, eu penso, uau, quanto adubo a gente não pode transformar. Maravilhosa. Porque E isso é a virada sustentável na vida. No final das contas é isso. A gente vai virar adubo, né? A real Exatamente. é essa. Ou queima, ou enterra. No final, a gente é adubo. Então vamos transformar essa existência. Por isso é tão importante esse despertar. Se for coletivo, melhor ainda. Mas se a gente fizer um pouquinho no nosso dia, né? Tentar pegar a rua certa, ou pelo menos ter a intenção de acertar, ou não fazer mal ao outro, já está maravilhoso. Já está maravilhoso. E uma pessoa tem muita influência, porque uma pessoa pode contaminar muitas pessoas, mas uma pessoa, ela pode também ser a esperança de outras, sabe? Então não se trata de você fazer para o outro. Primeiro você faz para você, porque só fazer para o outro não te inclui no outro. Aí você toma um lugar que tem muitas vieses de armadilha no meio, sabe? Sim, o ego espiritual. Sim, a arrogância espiritual é uma das maiores, que você encontra em vários lugares com pessoas Mas que estão no existe a linha da verdade. Quando você cruza essa linha, não tem jeito. Porque às vezes aquilo o que pode ser mal interpretado, inclusive, mas se é verdadeiro, aquilo chega onde tem que chegar, né? E aí eu preciso trazer aqui como é belo ver a Anitta, por exemplo, no meio dos indígenas. E ela tá ali e levando aquilo para um programa de televisão que vai fazer alguém pensar sobre aquilo. Quais foram os motivos, a gente não sabe. Mas se aquilo é verdadeiro, efetivamente aquilo brota como semente, né? E vira árvore, vira floresta. E isso se deve a pessoas que inspiram pessoas, sejam mestres, sejam gurus, sejam professores, sejam pais, avós, né? Sim, a com gente certeza. tentar, e não tem caminho outro senão através do humano que há em nós, né? Exatamente. Que Por maravilha. isso o novo humano possa nascer em nós, Sim. a gente sair desse lugar hominal, que é de ter 5 membros e acreditar que é homem. E não, a humanidade está no coração. E quando eu toco esse humano, eu olho para o outro com humanidade. E para mim a virada Zen vem trazer isso, né? Olhar para o outro com humanidade, dá esse lugar. Agora, veja só, se eu não olhar para mim com humanidade, eu vou conseguir olhar para o outro com essa Não. humanidade? Por isso tem que olhar para dentro, voltando ao começo da história. Entra para dentro, filho! Entra para dentro, filho! Bom, Max, muito obrigada pela sua iluminada presença. Alegrou o meu dia e eu tenho certeza que vai alegrar o dia de todos os ouvintes que vão ouvir essa nossa conversa. Ai, que delícia. Isso é muito bom. E eu te vejo na Virada Zen. Eu já estou na virada Zen. Uau, Já organizei presente. minha vida. Eu super presente. agradeço a vocês e agradeço a todos que estão aqui ouvindo e que se puder chamar as outras pessoas, sabe? Aquele chamado, manda esse vídeo, convida para a virada quem está em São Paulo, quem está nos arredores, porque eu acho que é isso, que é o despertar é o convite. Quem não quiser, não arrasta. Cada um tem o seu tempo e ele vai chegar. Mas o único caminho possível é o coração.
Obrigada. É isso, gente. Nos vemos na Virada Zen com Max Tovar.